Vamos supor que eu tenho duas retas paralelas. Vou tentar fazer aqui duas retas paralelas. E caso você não saiba o que são retas paralelas, vou pegar uma cor diferente aqui. Vou pegar um verde. Duas retas paralelas são basicamente duas retas que estão no mesmo plano. E um plano você pode imaginar como se fosse a folha de papel que você está escrevendo, ou a tela do computador, ou uma superfície, uma mesa. São duas retas que estão no mesmo plano e elas nunca se encostam. Certo? As retas elas são infinitas. Aqui a gente desenha só uma parte delas, mas se elas forem até o infinito, elas nunca vão se encostar. Por isso elas são chamadas de retas paralelas. Estão no mesmo plano e nunca se encostam. E se você conhece já um pouco de álgebra, você sabe que retas paralelas são basicamente aquelas que têm a mesma inclinação. Elas aumentam ou diminuem numa mesma taxa. Mas enfim, eu acho que você em algum momento já viu retas paralelas. Elas nunca se encostam. Você pode imaginar trilhos de trem, né? Enfim. E vamos imaginar essas duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Vamos supor essa reta aqui. É uma reta que não é paralela e está encostando nas duas. E dessas intersecções aqui, eu tenho vários ângulos, né? Eu posso definir vários ângulos. Vou desenhar aqui os ângulos que eu posso definir. Eu vou indicar eles por números, certo? 2 aqui, o ângulo 2, o ângulo 2, o ângulo 3, o ângulo 4, aqui o ângulo 5, o ângulo 6, o ângulo 7 e o ângulo 8. E existem algumas classificações para esses ângulos, e eu vou mostrar só as principais. Ângulos colaterais, internos. O que são ângulos colaterais internos? A própria palavra está dizendo, né? Colaterais, estão no mesmo lado e eles estão na parte de dentro, eles são internos. Então, o que é que está aqui no mesmo lado e na parte de dentro? Bom, são basicamente os ângulos 2 e 5, certo? Eles estão do mesmo lado, e na parte de dentro, eles não estão aqui na parte de fora, né? No caso, o 1 e o 8, eles estão na parte de fora, eles estão na parte de dentro, eles são internos. Então, ângulos colaterais internos, no caso, seriam 2 e 5, certo? Eu só estou indicando os ângulos aqui por números, não tem nada a ver com a medida deles. Então, os ângulos 2 e 5 e também os ângulos 4 e 6 são colaterais internos. E os ângulos 4 e 6 são colaterais internos. Qual é a característica dos ângulos colaterais internos? A característica é que eles são suplementares. Ou seja, a soma dos ângulos dá 180 graus. A soma do ângulo 2 com o ângulo 5 vai dar 180 graus e a soma do ângulo 4 com o ângulo 6 vai dar 180 graus também. Ângulos colaterais externos. A própria palavra já diz tudo, né? As duas palavras. Eles são colaterais, estão no mesmo lado, só que eles estão na parte de fora, eles são externos. Então, seriam, no caso, o ângulo 1 e o ângulo 8. Então, 1 e 8. E quem mais? Os ângulos 3 e 7 também, né? 3 e 7. Eles são colaterais externos e a característica é que eles também são suplementares. A soma deles dá 180 graus. Outra classificação, ângulos alternos internos. Esse R aqui parece um N, alternos internos. E faltou um R aqui em alternos. Alternos. Ok, agora sim. Ângulos alternos internos. O que são ângulos alternos internos? Bom, são basicamente, a própria palavra diz tudo, eles são alternos, ou seja, eles estão trocando uma coisa que alterna, é uma coisa que está trocando, né, de um lado para o outro. Então, eles estão em dois lados diferentes e estão na parte de dentro. Quem é que aqui está em dois lados, em lados diferentes e na parte de dentro?
E é importante, ângulos alternos e internos, eles não têm o mesmo vértice, né? Eles têm vértices diferentes, tanto que é por isso que são chamados alternos também, né? Eles estão trocando, não têm o mesmo vértice. Quem são ângulos alternos e internos aqui? O 2 e o 6, 2 e o 6, e também os ângulos 4 e 5, 4 e 5. Eles estão em lados diferentes, o 4 e o 5, e eles não têm o mesmo vértice, certo? São vértices diferentes, e estão na parte de dentro, eles são internos, eles estão aqui na parte de dentro das retas paralelas. E qual é a característica desses ângulos? Eles são iguais, têm medidas iguais. Até é bom escrever medidas iguais. Os ângulos são diferentes, óbvio, né? O 4 e o 5 são ângulos diferentes, mas as medidas deles são iguais. Ângulos alternos, externos. A próxima classificação. Ângulos alternos externos são ângulos, e de novo o R ficou parecendo um N. Alternos externos são ângulos que estão em lados diferentes, só que na parte de fora. Eu vou apagar essas flechas aqui para não confundir. Então, alternos e externos, eles estão em lados diferentes e na parte de fora. Então, quem seria? Seria o 1 e o 7, o 1 e o 7, e o 3 e o 8, né? Estão em lados diferentes e na parte de fora. 3 e 8, né? Eles são alternos, eles se alternam entre os lados e também não têm o mesmo vértice, e eles são externos, estão na parte de fora. E a característica deles, eles também têm medidas iguais. Medidas iguais. Ok? E essas classificações, elas não caem do céu. É até meio óbvio algumas dessas coisas que foram ditas. Por exemplo, se você olhar para o ângulo 1 e para o ângulo 5, o ângulo 1 e o ângulo 5, eles parecem ser medidas iguais, né? O 1 e o 5. Eles até são o mesmo ângulo, só que nas retas paralelas diferentes. Eles são ângulos que correspondem uns com os outros. Eles têm a mesma medida, o 1 e o 5. Né? Então, e se você olhar para a figura, você vê que o ângulo 1 e o ângulo 2 são ângulos suplementares. Eles formam uma linha reta, ou um ângulo de 180 graus. E se o 1 tem a mesma medida do 5, eu posso dizer que o 5 e o 2 também vão formar um ângulo de 180 graus. É isso que está escrito aqui. Ângulos colaterais internos são suplementares. Eles formam um ângulo de 180 graus. Né? No caso, o 1 e o 2 formam esse ângulo, mas o 1 tem a mesma medida do 5. Portanto, o 5 e o 2 também formam uma linha reta. Essas classificações elas não caem do céu, né? E não quer dizer que essas classificações que eu coloquei aqui são as únicas possíveis e são as únicas relações que existem. Não, né? Existem várias relações que eu posso fazer aqui. Por exemplo, o ângulo 5 e o ângulo 7, eles são opostos pelo vértice. Então, eles têm a mesma medida. A mesma coisa para o ângulo 6 e para o ângulo 8. O ângulo 8 e o ângulo 5 são suplementares, eles formam uma linha reta. Né? E são infinitas as relações que eu posso montar. Mas as mais importantes e que não são tão óbvias às vezes, são essas aqui. Colaterais internos, externos, alternos internos e externos. São classificações bem importantes. E vamos ver um exemplo de como isso pode ser útil. Aqui eu tenho já um exemplo montado. Certo? Eu tenho duas retas paralelas, no caso as retas verdes, cortadas por uma transversal, a vermelha. E vamos tentar determinar a medida de todos os outros ângulos aqui, só saindo desse 30 graus que eu tenho. E tem várias formas de fazer isso, né? Eu posso determinar alguns ângulos aqui sem saber, aliás, eu posso determinar todos os ângulos sem saber nenhuma das classificações que eu mostrei ali em cima. Por exemplo, esse ângulo 30 graus e esse ângulo são opostos pelo vértice. Portanto, a medida desse aqui também é 30 graus. O 30 graus aqui e esse ângulo aqui, eles formam uma linha reta. Portanto, a soma deles é 180 graus. Então, se esse aqui vale 30, esse pedaço restante só pode valer 150. Porque 150 mais 30 dá 180 graus. E esse lado aqui quanto vale? Também vale 150 graus, né? Porque são ângulos opostos pelo vértice. E quanto que vale esse ângulo aqui, será? Bom, o 30 graus aqui,
e esse ângulo aqui, eles são iguais, né? É como se fosse o mesmo ângulo, só que nas duas retas diferentes. Mas é até bem meio óbvio, assim, pela figura, que eles são iguais. Se esse vale 30, esse vale 30 também. E a partir daí a gente pode deduzir todos os outros ângulos. Aqui também vale 30 graus, porque são opostos pelo vértice. Se aqui vale 30, é o mesmo caso aqui em cima. Aqui vale 150 e aqui vale 150 graus também. E eu pretendia usar as relações aqui em cima, mas na verdade elas não são tão necessárias assim. Mas elas são verdadeiras, né? Por exemplo, alternos externos são iguais. Por exemplo, 30 graus e o 30 graus aqui são alternos externos, têm a mesma medida. Colaterais internos são suplementares. O 150 e o 30 graus aqui, eles são suplementares. Se eu somar os dois, eu vou obter 180 graus. Colaterais externos também são suplementares. E eu posso confirmar isso aqui. 150 graus e 30 graus são suplementares. Somados, eles dão 180 graus. Então, eu pretendi usar essas relações aqui, mas não foi nem necessário. Mas é interessante saber elas do decor. Era isso e até o próximo vídeo.